Eu já vou trazer esse caso, gente. A polícia de Araçatuba realizou uma operação contra a associação criminosa especializada em roubos e furtos em casas e comércios. O Kleber foi para lá essa manhã, acompanhou tudo ao vivo também, tá com a gente agora e vai trazer aí como que foi essa ação da polícia e quais são as novidades também em relação a isso. Kleber, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Olá, Josi, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Essa já é a segunda fase da operação. A primeira foi no começo do ano, em janeiro. Foram cumpridos naquela ocasião 5 mandados de prisão, que até então eram temporárias, já foram convertidas em preventivas. E agora, então, essa segunda fase, o desdobramento, então, desse trabalho. Mais 6 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça aqui de Araçatuba, a pedido da Polícia Civil. 4 já foram cumpridos logo pela manhã. 2 pessoas ainda não foram localizadas. Até o final do dia essa situação pode mudar, já que as equipes ainda continuam nas ruas, mas por enquanto essas 2 pessoas são consideradas foragidas. Elas integrariam uma associação criminosa especializada em furto majorado e também em roubo. E essas pessoas tinham como alvos, principais os idosos aqui de Araçatuba. Também foram identificados crimes praticados em Birigui, que são pessoas mais frágeis, muitas vezes moram sozinhas e têm o hábito de guardar dinheiro e joias em casa. E era justamente isso que despertava o interesse desse grupo. Chama mais a atenção ainda, nesse caso todo, que uma das pessoas consideradas como o mentor intelectual, quem pensava, quem articulava tudo isso, é um homem que trabalhava como instalador de câmeras de segurança, câmeras de monitoramento. Então ele se aproveitava disso, as vítimas confiavam nele, inclusive eram pessoas que queriam ter mais segurança em casa, isso acaba sendo até irônico, E as pessoas chamavam então essa pessoa, ele ia lá, prestava esse serviço, instalava essas câmeras, mas depois ele passava a utilizar o sinal, a imagem dessas câmeras para monitorar essas vítimas, para poder conhecer a rotina delas, saber se tinha dinheiro em casa, o momento em que as casas ficavam sozinhas ou então que as vítimas, como eu disse, muitas vezes idosos, estavam também sozinhas e, portanto, mais vulneráveis, e aí ele passava toda essa informação para o restante da quadrilha e essas pessoas invadiam essas casas. Como eu disse, eles preferiam praticar os furtos, crimes sem a necessidade de violência, mas caso fosse necessário, eles não fugiam também disso não, viu? Eles chegaram inclusive a invadir a casa de uma idosa aqui em Araçatuba. Essa vítima chegou a ficar bastante machucada, então realmente os primeiros crimes identificados pela Polícia Civil foram praticados no ano passado, em setembro. Uma coletiva inclusive foi concedida pela Polícia Civil de Araçatuba agora há pouco aqui na sede da DEIC, na Central de Polícia Judiciária. Nós acompanhamos e vamos inclusive ouvir um trecho do que os delegados disseram para a gente a respeito de todo o trabalho de investigação e de como essa quadrilha, como esse grupo criminoso era bastante violento. Vamos acompanhar. Hoje foram realizadas a captura de 4 pessoas, de 6 mandados de prisão temporária. 4, a Polícia Civil logrou o êxito em realizar a captura em 10 locais diferentes nesta cidade, em General Salgado. Desses 4 presos hoje, no total de 9 até agora, de toda a primeira e segunda fase, um deles fazia parte, tinha uma empresa de instalação de circuito de monitoramento eletrônico, prestava serviço terceirizado para outras empresas da cidade, e nisso, ao invés do cidadão se sentir seguro com aquele mecanismo, ele tinha a sua intimidade vazada para o grupo criminoso, que se facilitava da ausência desses moradores, ou então de um momento de fragilidade do núcleo familiar, onde menos pessoas estivessem na casa, e desse modo eles aproveitavam para realizar furtos ou roubos nesses locais. Participou também dessa associação pessoas que trabalharam em determinados estabelecimentos comerciais que foram vítimas aí nos últimos tempos de furtos, em que altos valores em dinheiro foram arrecadados aí pelo grupo criminoso, Então ele transmitia, essa pessoa que trabalhava, transmitia para essa pessoa que tem a empresa de monitoramento, que presta serviço para outras empresas de monitoramento da cidade, via terceirizado,
e essa pessoa angariava, arregimentava outros integrantes que executavam o plano, né? Então é necessário que se fale aqui que aquela pessoa que hoje em Araçatuba ou na região tenha sistema de monitoramento de câmeras, que adote a postura de tomar para si a senha do monitoramento, a senha do equipamento. A senha do equipamento tem que ser exclusiva do morador, né? Então, se o morador se sente seguro falando, eu tenho uma empresa ali que toma conta do meu patrimônio, muito cuidado, né? Acho importante, inclusive, que se troque, né? Quem tem já esse monitoramento há muito tempo, que se troque a senha de modo urgente, né? Quem não tem a senha, que procure saber como trocar essas senhas do sistema de monitoramento, para que não venha a ser vítima de furto ou roubo, né? Que era uma facilidade que essa associação criminosa estava tendo, quer dizer, ela tinha acesso em tempo real à intimidade da vida privada daquela família que estava sendo monitorada, que acreditava estar em segurança. Bem, segundo a polícia, ainda não dá para ter o montante, né, todo o total do valor movimentado por esses criminosos, porque eles já identificaram pelo menos 11 crimes, outros 7 podem ter relação também com esses criminosos, que, como eu disse no início, a maioria desses crimes em Araçatuba, alguns em Birigui, mas eles não descartam também que este grupo tenha se espalhado por toda a nossa região e praticado crimes em outras cidades também. Mas até o momento dos crimes que já foram esclarecidos e atribuídos a esse grupo, pelo menos R$1 milhão movimentados por eles, e a polícia também não descarta a relação com uma facção criminosa que atua aqui no estado de São Paulo, inclusive até porque parte desse grupo teria que pagar um pedágio para uma pessoa que estaria presa aqui na nossa região para poder praticar esse tipo de crime. Então, realmente, os trabalhos vão continuar, a polícia segue tentando localizar essas outras 2 pessoas que ainda permanecem na rua e que têm mandado de prisão contra elas. Com base também em tudo que foi apreendido hoje, foram apreendidas joias, até um relógio também de marca famosa bastante caro, pistola 9mm, munições também foram apreendidas, dinheiro, a polícia apreendeu também celulares, DVR, que é aquele material utilizado para guardar as imagens ali das câmeras de segurança. Tudo isso ainda vai ser analisado. Se for necessário, teremos mais ainda desdobramentos, né, mais uma fase dessa operação, e outras pessoas poderão ser responsabilizadas ao longo do tempo, mas investigação bastante avançada por parte da polícia aqui de Araçatuba. Josi, a gente volta com você aí no estúdio. Kleber, obrigada pelas informações. E a reportagem completa a gente acompanha ainda hoje no SP Record, tá? Você fique ligado aqui na nossa Record Rio Preto.